O sol começava a se erguer sobre as águas serenas de Oklahoma, tingindo o horizonte com tons dourados. Clara, com seus cabelos desgrenhados e roupas gastas, caminhava pela areia úmida, como fazia todas as manhãs. Seus olhos vasculhavam o chão, em busca de qualquer coisa que pudesse valer uns trocados. Ela era uma sobrevivente, mas o preço de viver nas ruas desde que perderá os pais era um fardo inacreditável. A praia estava deserta, envolta em uma calma quase encantadora, quando algo brilhou intensamente em meio aos grãos de areia. Clara parou, seus pés descalços afundando levemente, e se abaixou para investigar. Era um colar de diamantes, reluzente e incrivelmente sofisticado. Seus dedos hesitaram ao tocá-lo, como se segurasse um pedaço de um mundo ao qual ela nunca pertenceria. Sentindo-se observada, Clara ergueu os olhos e viu uma figura encapuzada a uma distância inquietante. O desconhecido parecia fixado nela, mas, antes que Clara pudesse reagir, ele desapareceu por entre as dunas, deixando-a com uma sensação de calafrio. O objeto em suas mãos parecia valer uma fortuna, talvez mais do que Clara poderia imaginar em toda sua vida. O coração dela batia acelerado, dividido entre o desejo de vendê-lo e a consciência de que ele pertencia a alguém. Mas a quem, pensou ela, enquanto se levantava, o colar firmemente segurado em suas mãos pequenas. Clara decidiu que não era uma ladra. Procuraria o dono. Mas onde começar? As ruas eram seu lar, e as portas das mansões, sempre fechadas. Caminhando pela cidade, ela mostrou o colar a alguns moradores, que logo disseram que provavelmente pertencia a Leonardo Barone, o milionário misterioso que estava hospedado na mansão mais luxuosa de Oklahoma. Ela se dirigiu até lá, mas foi barrada pelos seguranças na entrada. Seus olhares de desprezo a fizeram sentir-se insignificante, como se sua presença fosse uma afronta àquele lugar suntuoso. Clara, no entanto, não era do tipo que desistia fácil. "Por favor, é importante", gritou, suas mãos trêmulas segurando o colar. Sua voz carregava uma mistura de desespero e esperança, até que finalmente, um homem de terno elegante apareceu. Ele olhou para Clara com curiosidade e ordenou que a deixassem entrar. Dentro da mansão, Clara sentiu um frio na espinha ao perceber o olhar intenso de Leonardo, que parecia congelar o tempo. Ele não apenas reconheceu o colar, mas ficou paralisado, como se estivesse diante de algo profundo e inesquecível. Leonardo segurava o colar com as mãos trêmulas. Seus olhos azuis, normalmente frios e calculistas, estavam agora inundados de emoção. "Onde você encontrou isso?", perguntou ele, sua voz rouca de surpresa. Clara, um tanto intimidada pelo ambiente luxuoso e pela presença magnética do milionário, respondeu com sinceridade: "Na praia, senhor." Estava enterrado na areia. Ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Era inacreditável que aquele objeto, tão precioso para ele, tivesse sido encontrado por uma menina de rua. O colar não era apenas valioso por seu preço exorbitante, mas por seu significado profundo. Ele fora o último presente de sua falecida esposa, Sofia. Leonardo revelou que o colar havia desaparecido durante o funeral de Sofia, há 3 anos. O mistério de como ele foi parar na praia deixou Clara chocada, mas Leonardo parecia ainda mais abalado. "É como se Sofia estivesse me mandando uma mensagem", murmurou ele, com os olhos fixos no colar. Clara observava tudo em silêncio, sentindo que havia invadido um momento profundamente pessoal. Leonardo, ao perceber sua hesitação, se recompôs e olhou diretamente para ela. "Você poderia ter vendido isso e mudado sua vida. Por que não fez isso?" Sua pergunta era direta, mas não carregava julgamento, apenas curiosidade genuína. "Porque não era meu", respondeu Clara, com uma simplicidade que deixou Leonardo surpreso. Ele ficou impressionado com a honestidade daquela menina que parecia ter perdido tudo,
mas ainda mantinha algo que muitos não tinham: caráter. Ele tentou recompensá-la, oferecendo uma quantia em dinheiro que faria qualquer um cair de joelhos. Mas Clara recusou, dizendo que não queria nada além de devolver o que não lhe pertencia. Leonardo ficou perplexo. "Quem é você, Clara?", perguntou ele, com uma mistura de fascínio e respeito. Inspirado pela atitude de Clara, Leonardo tomou uma decisão impulsiva e transformadora: convidou-a para trabalhar em sua mansão. "Eu quero ajudá-la, Clara. Você me devolveu algo que eu jamais pensei que veria de novo. Agora, deixe-me retribuir." Clara ficou sem palavras. A oferta era tão inesperada quanto surreal. Eu não sei se sou capaz", gaguejou ela, sentindo-se deslocada naquele mundo de luxo. Mas Leonardo insistiu. "Você me mostrou que é capaz de coisas inacreditáveis. Apenas confie em mim, como eu confio em você." Aquela frase, simples, mas profundamente comovente, mudou tudo. Clara aceitou, com o coração acelerado e os olhos marejados. Era o começo de algo transformador, mas ela ainda não sabia que sua jornada estaria repleta de desafios inesperados. A chegada de Clara à mansão de Leonardo foi recebida com olhares de surpresa e desconfiança. Funcionários bem vestidos a encaravam com desprezo mal disfarçado, sussurrando comentários venenosos pelos corredores. Para eles, era inconcebível que uma menina de rua tivesse conquistado a confiança de Leonardo tão rapidamente. A governanta Ellen, uma mulher de meia-idade com expressão severa, foi a primeira a vocalizar sua insatisfação. "Com todo respeito, Sr. Barone, acho imprudente trazer alguém de fora para dentro da sua casa. Não sabemos do que ela é capaz." Leonardo, com seu olhar firme, cortou a conversa. "Clara me mostrou mais caráter em um dia do que muitos aqui mostraram em anos. Ela ficará." Apesar do apoio de Leonardo, Clara sentia o peso da hostilidade ao seu redor. Determinada a provar que merecia estar ali, ela se dedicou às tarefas que lhe eram atribuídas. Cada pequeno gesto seu era feito com cuidado, mesmo enquanto os outros a observavam, esperando que cometesse um erro. Em uma manhã silenciosa, Ellen encontrou um valioso broche de diamantes escondido no quarto de Clara e imediatamente a acusou de roubo. A mansão foi tomada por um frenesi de murmúrios e olhares acusadores. Clara, em lágrimas, protestou: "Eu não fiz isso. Eu nunca faria isso." Leonardo, ao ouvir a confusão, surgiu com sua presença imponente. "Basta!", exclamou, exigindo que a situação fosse esclarecida. Ele ordenou uma revisão nas câmeras de segurança, e para surpresa de todos, as imagens mostraram ela implantando o broche no quarto de Clara. A revelação foi chocante. Ellen, acuada, tentou justificar sua ação, mas Leonardo foi implacável. "Você me traiu, Ellen. E isso é imperdoável." Apesar de sua raiva, ele optou por dar a Ellen uma última chance. Ela continuaria na mansão, mas sob vigilância estrita. Clara, embora aliviada por ter sido inocentada, sentiu o peso da humilhação. Mas, mais uma vez, Leonardo estava ao seu lado. "Clara, nunca deixe que as ações de outros definam quem você é. Você tem algo que ninguém aqui pode tirar: sua integridade." Impressionado pela coragem de Clara diante da injustiça, Leonardo tomou uma nova decisão que deixou todos boquiabertos. Ele a matricularia em uma escola particular, para que pudesse estudar e ter um futuro além das paredes da mansão. A notícia causou um rebuliço entre os funcionários. Clara, no entanto, estava dividida entre a empolgação e o medo. Seria ela capaz de enfrentar os desafios de um mundo tão diferente do seu? Com a determinação que a acompanhará durante toda a vida, Clara aceitou o desafio. Enquanto a primeira etapa de sua jornada chegava ao fim, Clara sentia que algo maior estava apenas começando.
A escola particular era um ambiente completamente novo para Clara, mas, como esperava, os desafios começaram no momento em que cruzou os portões pela primeira vez. Alunos bem vestidos a olhavam de cima a baixo, analisando cada detalhe de sua aparência simples. Entre eles estava Amanda, filha de um influente empresário local, que logo se tornou a maior opositora de Clara. Quem deixou essa garota entrar aqui? Uma bolsa de caridade? Amanda zombou na frente de seus amigos, arrancando risadas cruéis. Clara engoliu a humilhação e focou nos estudos, decidida a não dar espaço para as provocações. Porém, as palavras cortantes de Amanda ecoavam em sua mente como um lembrete constante de que ela não pertencia àquele lugar. Durante uma conversa casual com Clara, Leonardo revelou algo chocante: ele próprio crescerá em um orfanato até ser adotado por Maria, sua falecida mãe. Ela fora a única pessoa que acreditara em seu potencial, transformando sua vida para sempre. Essa revelação tocou Clara profundamente. Então, é por isso que você quer me ajudar? Perguntou ela, emocionada. Leonardo assentiu, seu olhar carregado de emoção. Eu vejo em você algo que vi em mim, uma vontade de vencer, mesmo contra todas as probabilidades. Inspirada pela história de superação de Leonardo, Clara começou a se destacar na escola, superando as adversidades. Ela se tornou uma das melhores alunas, atraindo a atenção de professores e até mesmo de colegas que antes a ignoravam. No entanto, Amanda não ficou satisfeita em vê-la prosperar. Durante um evento social organizado pela escola, Clara foi humilhada publicamente por Amanda, que espalhou um boato de que Clara estava se aproveitando de Leonardo. As palavras maldosas foram ditas em alto e bom som: ela só está aqui porque sabe como manipular ricos. O salão ficou em silêncio, todos os olhares voltados para Clara. Seus olhos marejaram, mas antes que pudesse responder, Leonardo interveio. Ele caminhou até Clara, colocou uma mão em seu ombro, e com uma voz firme, declarou: Clara está aqui porque merece estar. E ninguém tem o direito de questionar isso. A defesa de Leonardo foi surpreendente e comovente. Amanda, envergonhada, saiu do evento, enquanto Clara tentava conter as lágrimas. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava sozinha. De volta à mansão, Clara agradeceu a Leonardo pelo apoio. Eu não sei como retribuir tudo o que você faz por mim. Leonardo sorriu, com uma serenidade que Clara nunca vira antes. Você já está retribuindo, Clara. Mais do que imagina. Enquanto o relacionamento entre os dois se fortalecia, Clara começou a perceber que sua jornada estava longe de terminar. Mais desafios aguardavam, mas ela estava pronta para enfrentá-los com coragem e determinação. Clara retornava da escola todos os dias exausta, mas determinada. Suas notas melhoravam a cada prova, e os professores elogiavam sua dedicação. Apesar de seu progresso, na mansão, os desafios continuavam. Ellen, a governanta, ainda era uma sombra constante de desconfiança. Seu olhar cortante parecia seguir Clara por onde ela passava, e os comentários venenosos que murmurava entre os outros funcionários se tornaram insuportáveis. Ela pensa que pode se transformar em algo que nunca será, Ellen dizia, enquanto Clara fingia não ouvir. Mas o que Clara não sabia era que Ellen estava tramando algo muito mais grave. Naquela noite, Ellen forjou um roubo. Escondeu documentos importantes do cofre de Leonardo no quarto de Clara, e pela manhã, alertou todos os funcionários sobre o suposto sumiço. Quando os documentos foram encontrados no quarto de Clara, a confusão foi imediata. Eu sabia que isso ia acontecer, gritou Ellen, com uma expressão de falsa indignação. Ela nunca deveria ter entrado aqui. Os outros funcionários, que já desconfiavam de Clara, começaram a sussurrar entre si. Leonardo foi chamado às pressas e encontrou Clara chorando,
tentando explicar que não tinha ideia de como aqueles documentos foram parar ali. Leonardo, no entanto, conhecia Clara o suficiente para saber que algo estava errado. Clara nunca faria isso, disse ele, encarando Ellen com um olhar penetrante. Quero uma investigação completa, agora. As câmeras de segurança novamente salvaram Clara. As imagens mostraram Ellen entrando no quarto de Clara à noite com os documentos escondidos embaixo do braço. Quando a verdade foi revelada, a mansão inteira ficou em silêncio absoluto. Leonardo confrontou Ellen em frente a todos os funcionários. Eu confiei em você por anos, Ellen. E é assim que você retribui? Com mentiras e sabotagem? Ellen tentou justificar suas ações, mas Leonardo não permitiu. Eu não posso manter alguém assim na minha casa. Você está demitida. Ellen saiu da mansão aos prantos, deixando um clima de tensão e alívio no ar. Clara, ainda abalada, agradeceu a Leonardo, mas ele apenas sorriu. Você não precisa me agradecer, Clara. Você é a pessoa mais honesta que já conheci. Nunca deixe ninguém te fazer duvidar disso. Para compensar todo o sofrimento que Clara havia enfrentado, Leonardo tomou uma decisão inesperada. Ele a nomeou sua assistente pessoal, confiando nela como ninguém mais. A reação dos outros funcionários foi mista. Enquanto alguns começaram a respeitá-la, outros viam a promoção como mais um sinal de favoritismo. Clara, por sua vez, decidiu usar sua nova posição para mostrar que merecia cada oportunidade que recebia. Clara sabia que ainda havia muito pela frente, mas, com Leonardo ao seu lado, sentia que nada era impossível. Cada passo que dava era uma prova de que a honestidade e a perseverança podem transformar vidas, mesmo nas situações mais difíceis. A promoção de Clara a assistente pessoal de Leonardo trouxe novas responsabilidades e desafios. Ela agora ajudava na gestão da mansão e até acompanhava Leonardo em reuniões importantes de negócios. Apesar de seu progresso, Clara continuava humilde, lembrando-se diariamente de onde veio. No entanto, sua vida estava prestes a tomar mais um rumo chocante. Uma tarde, enquanto Clara organizava documentos no escritório de Leonardo, ele entrou com uma expressão grave. Preciso te contar algo sobre o colar, começou ele, sua voz carregada de emoção. Clara se sentou, atenta, enquanto ele continuava. Leonardo revelou que o colar não havia sido perdido por acaso. Ele fora roubado por um ex-funcionário durante o funeral de Sofia. A polícia havia investigado na época, mas o ladrão desaparecera. Agora, ele suspeitava que o colar tivesse sido descartado na praia durante a fuga. Clara ficou atônita. O objeto que desencadeara toda a sua transformação carregava uma história de traição e dor. Mas o mistério estava longe de terminar. Durante aquela mesma noite, Clara acordou com ruídos vindos da parte externa da mansão. Ela foi até a janela e viu uma figura encapuzada tentando invadir a propriedade. Sem hesitar, Clara alertou Leonardo, que chamou a segurança. A tensão pairava no ar enquanto os seguranças perseguiam o intruso, que acabou sendo capturado. Quando tiraram o capuz, Clara ficou chocada ao reconhecer o homem. Era o mesmo que a observara na praia no dia em que encontrou o colar. O homem confessou que fazia parte de uma rede criminosa que havia roubado vários itens valiosos da mansão de Leonardo anos atrás. Ele admitiu que o colar fora descartado durante uma briga entre os cúmplices e que vinha monitorando Clara desde o dia em que ela o encontrou. Leonardo, furioso, entregou o homem às autoridades, mas não sem antes agradecer a Clara por sua coragem e intuição. Você tem sido um anjo guardião na minha vida, disse ele, sua voz cheia de gratidão. Nos dias seguintes, Leonardo decidiu que o colar precisava de um novo significado. Ele anunciou a criação da Fundação Sofia, uma organização dedicada a ajudar crianças e jovens em situação de rua, assim como Clara havia estado.
Para sua surpresa, Leonardo nomeou Clara como diretora assistente da fundação. Durante a cerimônia de inauguração, Leonardo surpreendeu Clara mais uma vez ao revelar publicamente a história dela, e como sua honestidade havia transformado sua vida. O discurso emocionou a todos, e Clara foi ovacionada como um exemplo de coragem e integridade. Enquanto a noite chegava ao fim, Clara refletiu sobre tudo o que havia acontecido. O colar, que antes parecia apenas um objeto de luxo, se tornará o símbolo de uma jornada de transformação e esperança. Os anos haviam passado, e a vida de Clara tomara um rumo inimaginável. Agora com 21 anos, ela liderava a Fundação Sofia ao lado de Leonardo. A pequena menina de rua que outrora lutava por comida agora inspirava jovens e adultos com sua história de superação. A fundação havia se tornado um refúgio para crianças em situação de vulnerabilidade em Oklahoma, transformando vidas como a dela fora transformada. Durante uma manhã ensolarada, Clara caminhava pela praia que tanto significava para ela. Era o mesmo lugar onde sua jornada havia começado, mas agora, em vez de miséria, ela carregava esperança. O som das ondas e a brisa salgada a fizeram lembrar de como aquele colar de diamantes mudará tudo. No mesmo momento em que Clara olhava para o horizonte, Leonardo apareceu ao seu lado, segurando um pequeno embrulho. "Isso é para você", disse ele, com um sorriso raro e sincero. Ao abrir, Clara encontrou um colar simples, mas lindo, com um pequeno pingente em forma de coração. "Desta vez, é seu. Um símbolo de quem você se tornou." As palavras de Leonardo foram comoventes. Clara sentiu as lágrimas escorrerem, mas não de tristeza, e sim de uma gratidão profunda e indescritível. "Você mudou minha vida de maneiras que eu nunca poderei retribuir, Leonardo", disse ela, sua voz trêmula. Leonardo balançou a cabeça, seus olhos brilhando com emoção. "Você retribuiu de forma que ninguém mais poderia. Você me deu um propósito quando eu achava que não tinha mais nada pelo que viver." Naquela noite, a fundação realizou um grande evento de arrecadação de fundos. Clara, vestida com um vestido elegante, tomou o palco e contou sua história. O público ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. "Tudo começou com um ato simples de honestidade", disse ela. "Eu devolvi algo que não me pertencia, mas, em troca, recebi algo muito maior, uma nova vida." Durante o discurso, Clara foi surpreendida por uma homenagem preparada por Leonardo. Ele exibiu um vídeo mostrando sua jornada desde o dia em que encontrou o colar até se tornar a líder inspiradora que era agora. O público aplaudiu de pé, e Clara, emocionada, percebeu que aquele momento seria inesquecível. Após o evento, Leonardo e Clara compartilharam uma conversa à luz das estrelas. "Você é como a filha que nunca tive, Clara", disse ele, com um sorriso caloroso. Ela respondeu com um abraço apertado, sentindo que finalmente tinha encontrado sua verdadeira família. Enquanto Clara caminhava de volta para casa naquela noite, ela olhou para o céu estrelado e sussurrou: "Obrigada, Sofia, por me guiar até aqui." Ela sabia que o colar que encontrara na praia era mais do que um objeto precioso, era um símbolo de que mesmo os momentos mais difíceis podem levar a algo extraordinário. Clara sorriu, pronta para continuar sua jornada de transformação, agora não apenas como alguém que superou a adversidade, mas como uma inspiração para muitos. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.